especial para os adolescentes. Vamos fazer um resumo hoje da lição número 6 da semana passada, por motivo nenhum, que está trazendo aqui para a classe dos adolescentes. E também da lição número 7. A lição número 6 que fala que tal pai, tal filho. E a lição número 7 que fala sobre Salomão, o homem sábio. Na lição 6, que é a lição da semana passada, nosso versículo-chave fala que é instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O objetivo é saber que seguir os maus exemplos é uma escolha e não a única opção. Amon era filho do ímpio rei Manassés, e como pai ele também teve uma vida marcada pela maldade e pela idolatria. Amon teve a oportunidade de observar as loucuras de seu pai, mas ele não fez. Quando ainda era jovem, Amon herdou o reino. Ele teve a oportunidade de se voltar para o Senhor e servir a nação piedosamente. O jovem rei, entretanto, escolheu o caminho da injustiça, da perversidade e da idolatria, o mesmo caminho pecaminoso de seu pai. A gente tem escolhas na nossa vida de seguir o que é certo e o que é errado. Nós, como pais, nós ensinamos o certo, o caminho que o filho deve andar, seguir lá. Jesus fala que devemos ensinar no caminho. E eu coloco essa referência no caminho, o pai também está junto com o seu filho dentro da igreja, dentro da congregação, ensinando ele e também seguindo e se ensinando. Porque na teoria, como vou botar assim, quando a gente vamos botar a parte profissional, né? Então, a teoria é uma coisa. Lá quando você vai para a escola, técnica, aprende teoria mecânica, elétrica, ou teoria de informática. Você aprende como funciona aquela situação, mas você não sabe como é que vai fazer. Só quando você pega na prática, assim, eu vou pegar e fazer, você vai saber como é que funciona, como é que é. Então, às vezes, a teoria, ela te dá uma base, mas a prática, ela sempre te dá ensinamento melhor, vamos dizer assim. Então, quando o pai caminha junto com o filho, porque não adianta você só ensinar, você tem que andar junto com ele. O maior exemplo, vamos dizer assim, se você faz filho, ora, você tem que orar, filho. Aí você não ora, o filho fala assim, opa, como é que eu vou saber como é que se ora? Eu só tenho uma teoria, que é falar com Deus, contar seus problemas, suas angústias, mas eu não tenho um exemplo. Então, que exemplo que eu tenho que ter? Meu pai me ensinando junto comigo, você olhar, se ajoelha, se ora desse jeito, se pede desse jeito, se fala desse jeito. Então, quando você tem a teoria junto com a prática, então você acaba agregando, coloca aquilo na cabeça, se fixa mais mesmo na cabeça. Então, quando você chegar lá uma idade mais adulta, ou quando for maior, você realmente vai lembrar que o seu pai ensinou daquela forma, te explicou daquela forma, é desse jeito que você tem que agir. Então, o maior exemplo que nós temos na nossa vida é nossos pais, que nós devemos nos espelhar. As coisas boas, não as coisas ruins, como aconteceu aqui no nosso exemplo de Amon. Ele tinha uma escolha na sua vida, seguir aquele exemplo ruim do seu pai ou seguir o que é certo, porque dentro de Israel ele aprendeu o que é certo, ele sabia ali o que era certo e o que era errado. Então ele sabia que o que seu pai estava fazendo era errado, mas mesmo assim ele decidiu seguir o exemplo do seu pai. O rei Manassés, pai de Amon, edificou um altar especial para cultuar o deus Baal em Jerusalém. Além de instruir o culto à imagem de escultura de Azerá, uma deusa cananeata, Manassés trouxe para o meio dos israelitas o politeísmo, o culto à natureza e particularmente o culto aos deuses assírios, chegando a sacrificar um dos seus filhos. O exemplo que Amon tinha dentro da casa dele. Aí muitos falam assim, mas um exemplo ruim dentro de casa, ele faz que seus filhos
façam coisas erradas. Sim e não. A própria psicologia ela refere-se a em tudo. A sociedade ela não é moldada pelo ambiente que vive. Ela é moldada pela característica dos seus vamos dizer assim, aqueles que vivem na sociedade, os seres que vivem naquela sociedade. E não a sociedade em si molda esse ser. Como algumas referências que nós temos, que falam, alguns filósofos falam que o meio forma o indivíduo, não, mas o indivíduo forma o meio. É o contrário. Então, o que a gente vê às vezes, gente que passa para famílias perturbadas, pai alcoólatra, e se torna uma pessoa alcoólatra. Porque se fosse seguir essa linha, a pessoa que vivia naquele ambiente, ela teria que seguir, seria alcoólatra, e os seus filhos também seriam alcoólatras, os seus netos seriam alcoólatras. Mas não é assim. Então, na nossa vida nós temos escolhas certas e escolhas erradas. Exemplos como esse de Amon, hoje nós temos de várias famílias, são escolhas. Seus pais, escolhas ruins, mas os filhos eles têm que entender se vão seguir essa escolha ruim ou não. Então, o autor fala que Amon escolheu a parte ruim do pai dele. Então, ele decidiu seguir a parte ruim do pai. Mesmo não tendo um bom exemplo do pai, Amon teve a oportunidade de fazer a sua própria escolha. Ser filho de alguém ímpio não significa necessariamente ser ímpio também. O oposto, infelizmente, também é verdadeiro, pois nem sempre o filho de alguém incorreto escolhe a retidão. Veja o avô de Amon, o rei Ezequias, teve um péssimo exemplo de seu pai, o rei Acais. Nem por isso ele seguiu o caminho mau. Isso nos mostra que a maldade não é apenas resultado da influência, mas também uma questão de escolha. É uma escolha sua seguir, ser ruim, ser mau, ser perverso, ou ser uma pessoa boa. A gente vê às vezes no noticiário algumas pessoas que vivem em famílias de gente rica, de boas condições financeiras, vivem em luxo, escolas particulares, tinham bons exemplos, seus pais eram bons exemplos na sociedade, e mesmo assim eles decidiram entrar no mundo do crime. São escolhas que elas tiveram, Então Deus ele dá um livre-arbítrio. Você escolhe fazer ou decide fazer o que você achar melhor. Então, um recado que eu deixo para o adolescente nesse vídeo decida escolher o que é certo, o que é dentro da palavra do Senhor. Procura se basear dentro da Bíblia, e colher as coisas boas, os bons exemplos. Nossos pais, realmente nossos pais, eles sempre querem o melhor para nós, nossa vida, e quer que sejamos melhores, entendeu? Mesmo eles sendo pessoas erradas, mas ele não quer que ele seja igual a nós, seja errado igual a nós. Pelo contrário, que ele seja melhor do que nós, seja melhor, que os seus filhos sejam melhores que os próprios pais. Então, os adolescentes, eles têm escolha, têm a oportunidade de escolher. E aí, essa é a nossa lição número 6, que fala sobre tal pai, tal filho. Na conclusão, só para a gente terminar, é que nem sempre famílias ao qual pertencemos supre toda a nossa necessidade e expectativa, pois a nossa humanidade é falha. O único capaz de nos suprir com excelência é o Pai Celestial, que nos conhece por completo, desde o ventre da nossa mãe. Que Jesus seja o seu melhor modelo em todos os momentos da sua vida. Se baseia na Bíblia, se baseia em Jesus Cristo. No 7, fala sobre Salomão, o sábio. O filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Salomão, ele foi uma pessoa muito sábia. Salomão, ele pediu a sabedoria a Deus para solucionar os problemas do povo e governar com justiça.
Por isso Deus o capacitou como o mais sábio de todos os tempos. Salomão tinha uma sabedoria enorme, uma sabedoria imensa, porque ele não foi uma pessoa gananciosa, porque Deus pediu para que ele escolhesse o que ele queria. Você tem a vontade, você pode escolher o que você quiser que eu vou te dar. Ele podia pensar em si mesmo, para pedir para mim riqueza e glória, mas não. Ele pediu o outro, quer dizer, ele foi humilde, o seu coração teve uma humildade de pedir Deus sabedoria, porque ele via que o povo estava sofrendo, quer dizer, ele não pensou nele, pensou no próximo. Por isso que Deus, ele, além de ter dado uma vasta sabedoria a ele, deu também outras coisas que ele não tinha pedido, riquezas. Ele foi a pessoa que mais teve riqueza, o mais rico do mundo. Hoje a gente não consegue calcular o tamanho da riqueza de Salomão, mas ele foi um grande sábio, uma pessoa sábia, porque ele pediu bem, ele soube pedir bem. Davi, ele tinha preparado o seu reinado ali para quando Salomão fosse governar. Ele organizou o reino de Israel para que quando Salomão fosse herdar o reino, fosse conseguir o reino e tivesse uma coisa organizada. Mas Israel, naquele período, quando Salomão assumiu, estava passando uma situação complicada, difícil. Então, olha lá, Salomão era bem organizado e fez tudo maior e melhor que qualquer outra geração de reis. A capacidade de organização de Salomão era admirável. As cerimônias que ele provia eram tão grandiosas e belas que todo o povo de Israel se alegrava com elas. Outro sinônimo de Salomão, que ele era uma pessoa organizada. Ele era bem organizado. Salomão sabia que os exércitos tomam atitude sem a ajuda de Deus, que provém o que é preciso para lidarmos com as várias situações que surgem ao longo da vida. Salomão entendeu isso desde jovem, reconhecendo a importância de pedir sabedoria divina para que o seu governo fosse profícuo. Sabedoria da palavra de Deus é importante. Saber pedir ao Senhor conhecimento para que Ele possa conduzir nossas vidas, possa conduzir o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer em nossas vidas, devemos prosseguir, o que devemos agir, falar. Então, tudo isso a gente tem que pedir direção, sabedoria, dentro da palavra do Senhor, para que Ele possa nos guiar, fazer o que é certo, o que é correto diante dos seus olhos. O 2 fala que, com sincero desejo de honrar o Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos de Gibeon, lugar onde estava o velho tabernáculo, com uma expressão de amor e completa consagração ao Pai. Uma vez que era generoso com Deus, Deus também era com ele. Salomão assim reconheceu a magnitude da sua responsabilidade, independente da sua juventude e inexperiência. Ele sabia que o povo não lhe pertencia, sim a Deus. Ele foi humilde em reconhecer que ele não era nada sem Deus. E vocês, adolescentes, têm que pensar da mesma forma. Eu não sou nada. Quem sou eu sem Deus, nossas vidas? Como é que a gente pode agir se Deus não for conosco? Deus nos guardar, nos proteger, nos guiar, nos dar direção. Então, Salomão ele sabia disso mesmo sendo jovem, e nós também, adolescentes, nós também temos que ter essa direção de que nada nós podemos ser sem Deus. Sabedoria e pecado não combinam. Com o passar do tempo, Salomão se deixou levar pela fama, pela riqueza e pela vaidade. Ele passou a usar a sabedoria recebida para agradar a si mesmo, escolhendo Deus das suas conquistas e decisões. O rei assumiu assim uma postura egoísta e individualista, isto é, ele pensava apenas na sua satisfação pessoal. Salomão passou a colecionar frustrações e derrotas, pois ele não soube administrar as riquezas que adquiriu, tornando soberbo a mãe das suas tentações, o que antecedeu a sua queda. Quer dizer, ele
Felizmente deixou que o egoísmo entrasse no seu coração. Ele lá no início, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que se colocava assim no seu coração a Deus, mas a fama, tudo aquilo que ele foi conquistando no seu tempo, aquilo acabou transformando ele em certa parte, uma pessoa egoísta, uma pessoa desprovida de satisfação pessoal. Então, que nós não possamos deixar isso acontecer na nossa vida. Se nós estamos em posições melhores, estamos vivendo bem, estamos vivendo grandiosamente grande, as coisas estão acontecendo, Deus está nos honrando. Se você está naquela posição, pelo contrário, quanto mais alto eu subir, mais eu tenho que ser mais humilde no meu coração, sabendo que tudo aquilo que eu tenho não é mérito meu, mas foi o Senhor que deu, foi o Senhor que possibilitou que a gente tivesse. Então, mais alto, mais humilde eu tenho que ser. E assim a gente tem que agir no nosso dia a dia. Quando a gente deixa o pecado, nossa vaidade, entra no nosso coração, a gente começa a ter frustrações, começa a ter derrota, aquilo que antes dava certo começa a dar errado. Então, que nós não possamos fazer como Salomão fez. Foi tão humilde no início e no final ele acabou sendo uma pessoa soberba. Os monarcas orientais formavam grandes áreas com o objetivo de ostentar poder e riqueza. Salomão desejou superar a nação vizinha em tudo, ter muitas princesas no harém, fundamentava as suas alianças políticas. A soberba, porém, esfriou o amor e o temor que o rei tinha com Deus, o que provocou a sua queda. Quer dizer, quando ele deixou a vaidade entrar no seu coração, afastou ele de Deus, foi o motivo da sua queda, da sua derrota. Uma pessoa tão vitoriosa como foi Salomão, no final foi uma pessoa que conquistou frustrações, derrotas, mágoas, ressentimentos, isso que ele colocou na sua vida. Então, são um resumo das duas lições. Que Deus possa estar abençoando a casa dos adolescentes, na lição número 8, que é José e seus irmãos. Espero estar voltando aqui para estar fazendo esse resumo. Não deixar os adolescentes sem ter um resumo da escola dominical. Que Deus possa abençoar cada um, a cada adolescente, a cada irmão, aqueles que vão estar assistindo esses vídeos, que estão disponibilizando nas redes sociais para estar assistindo, tanto no YouTube ou no Facebook. Que os adolescentes possam estar estudando, possam estar meditando nessa lição, e que, se assim for permitido, acabando essa pandemia do coronavírus, nós possamos estar voltando à nossa congregação e possamos estar voltando a estudar em classe, possamos estar fazendo um resumo mais detalhado, que Deus possa estar abençoando cada um, em nome do Senhor Jesus.